Continuaremos com a exposição do livro de Provérbios, hoje, quarto dia, dos capítulos 10 ao 12. Queridos, em toda essa sessão, os termos sabedoria, entendimento, integridade e conhecimento são sinônimos de santidade, e os seus opostos, o tolo, o insensato, o simples, o escarnecedor, o briguento e assim por diante, apontam para a impiedade. Em resumo, o filho insensato não é um ser simplório, mas um ser nocivo. O escarnecedor não é apenas aquele que desdenha do outro, mas o rebelde que se opõe à sabedoria. A falta de contexto, às vezes, atrapalha a interpretação, mas se o verso é parcialmente repetido em outros lugares, a variante pode esclarecer o significado. Neste capítulo 10, o justo em contraste com o perverso. No verso 1, Salomão dá instruções aos filhos. Os filhos são um manancial de alegria ou uma fonte de tristeza para os pais. O filho insensato transtorna a própria vida, envergonha a família e provocam sofrimentos indescritíveis à sua volta, especialmente aos pais. Benditos são os filhos que se regem pela sabedoria e não pela insensatez. Benditos são os filhos que ouvem e honram os pais e são motivo de alegria para eles. São aqueles que glorificam a Deus, abençoam a família, fortalecem a igreja e constroem uma sociedade justa. São aqueles que experimentam a bênção de uma vida superlativa aqui e, por meio de Cristo, desfrutarão da bem-aventurança eterna. No verso 2, o tesouro da impiedade. Estamos vivendo uma crise sem precedentes em nossa sociedade. A crise que mais nos assola é da integridade. Os valores morais estão sendo tripudiados. A lei do levar vantagem em tudo parece governar nossa gente. Políticos desonestos, corruptos, trafegam pelos corredores do poder, amealhando os tesouros da impiedade. As riquezas que deveriam socorrer os aflitos e levantar as colunas de uma sociedade justa são desviadas para contas bancárias de granfinos que fazem as leis, escarnecem das leis e escapam da lei. Aqueles, porém, que acumulam os tesouros da impiedade, que vivem no fausto e no luxo, o que ajuntam para si riquezas mal adquiridas, verão que esses bens se tornarão o combustível de sua própria destruição. A riqueza injusta produz morte, mas a justiça livra da morte. É melhor ser um pobre íntegro do que um rico desonesto. Nos versos 3, 6, 7, 11, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 31 e 32, Salomão fala das atitudes de um justo, em contraste com o perverso. No verso 3, o Senhor não deixa o justo passar fome ou necessidade. Deus não desampara aqueles que nele confiam. No verso 6, o justo é coberto de bênçãos, enquanto as palavras dos perversos ocultam violência. Ou seja, o justo é abençoado. Vale a pena conhecer Deus, andar com Deus e servi-lo. Sobre a cabeça do justo há bênçãos. Já o perverso segue pela estrada larga da condenação, espalhando palavras de morte, enquanto o justo esparge a luz de Cristo, trescala seu perfume e distribui bênçãos ao redor. Ele é abençoado por Deus e, por isso, torna-se um abençoador para outras pessoas. No verso 7, o justo deixa as boas lembranças, até mesmo na sua morte. Ao contrário disso, é o perverso. No verso 16, o salário do justo produz vida, mas o dinheiro do perverso conduz ao pecado. No verso 20, as palavras do justo são valiosíssimas. No verso 21, as palavras do justo dão ânimo a muitos. No verso 24, enquanto os temores do perverso se tornarão realidade, as esperanças do justo lhe serão concedidas. No verso 25, as tempestades da vida levam embora o perverso, mas o justo tem um alicerce duradouro. No verso 28, tudo que o justo espera resulta em alegria. No verso 30, o justo jamais será abalado, mas o perverso serão removidos da terra. No verso 31, a boca do justo oferece conselhos sábios, mas a língua que engana será cortada. No verso 32, dos lábios do justo vem a palavra proveitosa, ao contrário do perverso. Queridos, bem-aventurado aquele que é justo, e mesmo depois de morto, ainda influenciam gerações. Os versos 4, 5 e 26, ambos falam a mesma coisa, do péssimo e do mau trabalho, ou seja, do preguiçoso. No verso 4, a preguiça é a mãe da miséria e patrona da pobreza. Há um ditado popular que diz: mente vazia, oficina do diabo. O trabalho é uma bênção, não é um castigo nem fruto do pecado. É uma ordem de Deus. O ser humano trabalha antes da queda e vai trabalhar depois da glorificação. O céu não será uma bem-aventurança contemplativa, mas um trabalho dinâmico e deleitoso. A Bíblia diz que no céu os servos de Deus o servirão. Segundo Apocalipse, capítulo 22, verso 3. O trabalho
trabalho dignifica o ser humano, supre as necessidades da família, faz prosperar a sociedade e glorifica a Deus. No verso 5, precisamos poupar a fim de ter um saldo positivo nos dias de vacas magras. Tem pessoas que trabalham para poupar e tem outras que trabalham só para gastar. No verso 26, a preguiça é uma tragédia. O vinagre provoca nevralgia nos dentes e a fumaça produz grande desconforto para os olhos. O vinagre faz os dentes ficar sensíveis e impossível de degustar alimentos. Quando os olhos são atingidos pela fumaça, sentimos um profundo incômodo e perdemos a capacidade de enxergar com clareza as coisas à nossa volta. Esse é o desconforto que o preguiçoso sente toda vez que alguém lhe ordena fazer alguma coisa útil. O preguiçoso é o amante do conforto. No capítulo 11, a integridade, o caminho da vida. No verso 1, honestidade nos negócios, o prazer de Deus. Balança desonesta. A falta de integridade nos negócios é um mal crônico. A balança enganosa é um símbolo dessa desonestidade. Nos dias do profeta Amós, os ricos vendiam o produto inferior do trigo por um peso menor e um preço maior, a fim de explorar os pobres e encher seus cofres com riquezas ilícitas. Deus não tolera desonestidade nas transações comerciais, pois o peso justo é o seu prazer. As riquezas da impiedade, o fruto da corrupção, o produto do roubo e da exploração, granjeadas sem trabalho honesto e sem bênção de Deus, trazem pesar e desgosto. Essas riquezas se tornarão combustível para a sua própria destruição. A bênção de Deus, porém, enriquece e com ela não traz desgosto. A honestidade nos negócios é o prazer de Deus. Aquele que é o dono de todas as coisas e a fonte de todo o bem requer dos seus filhos integridade em todas as áreas da vida. No verso 2, a humildade é o caminho da sabedoria. A soberba é a sala da espera da desonra, é o corredor do vexame, é a porta de entrada da vergonha e da humilhação. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, declarando guerra contra ele. Por outro lado, com os humildes está a sabedoria. O humilde é aquele que dá glória devida a Deus e trata o próximo com honra. A humildade é o palácio onde mora a sabedoria. Os humildes são aqueles que se prostram diante de Deus, reconhecendo seus pecados e nada reivindicando para si mesmo. Estes, em tempo oportuno, serão exaltados por Deus. No verso 3, a integridade é um farol na escuridão. No verso 4, a riqueza, um frágil bordão. Há 2 mitos acerca das riquezas. O primeiro deles é que as riquezas produzem felicidade. Há muitas pessoas que se casam e se divorciam por causa das riquezas. Outras morrem e matam por causa do dinheiro. Há aqueles que se corrompem e são corrompidos pelo amor ao dinheiro. Mas quando chegam ao topo da pirâmide social, descobrem que a felicidade não está lá. O apóstolo Paulo diz que os que querem ficar ricos caem em ciladas e em tentações, e atormenta sua alma com muitos flagelos. O segundo mito é que as riquezas produzem segurança. O dinheiro oferece uma falsa segurança. Por essa razão, o apóstolo Paulo ordena aos ricos não colocarem sua confiança na instabilidade das riquezas. O sábio diz que as riquezas de nada aproveitam no dia da ira. Ao contrário, elas podem atrair ainda mais fúria e devastação. Porém, a justiça livra da morte. Os justos são aqueles que foram justificados por Deus. Estão sobre o manto da justiça de Cristo e sobre eles não pesa mais nenhuma condenação. É melhor ser justo do que ser rico. A riqueza sem justiça é pobreza, mas a justiça, mesmo desprovida de riqueza, é grande tesouro. No dia do juízo, o dinheiro não nos livrará, mas se estivermos vestidos com o manto da justiça de Cristo, estaremos seguros. No verso 5, a justiça, o mapa seguro do íntegro. No verso 6, a maldade é um laço para os pés. No verso 7, toda a esperança do ímpio termina em frustração. Nos versos 8, 10, 11, 19, 21, 28 e 31, como em todo provérbio, Salomão cita aqui, neste capítulo, outras bem-aventuranças sobre o justo. Seguindo o verso 12, cuide bem do seu próximo. Verso 13, guardar segredo é uma atitude sensata. No verso 14, se o governo é tolo, o povo é abatido. A história está repleta de exemplos de maus governantes que trouxeram desgraça e opressão para a nação, ao mesmo tempo que destaca a importância de conselheiros sábios para dar segurança ao povo. Ou seja, na multidão dos conselheiros há segurança. Quando o justo governa, o povo é abençoado. Quando a verdade se senta no trono, floresce a justiça. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. No verso 15, como também foi falado nos capítulos anteriores, é perigoso ser avalista. No verso 16, melhor dizendo, coração bondoso, melhor do que bolso cheio.
Há um contraste aqui entre a mulher de coração generoso, que conquista o respeito diante dos poderosos, e os homens cruéis, que só conquistam riquezas. Há ricos que são desprezados pelo povo, porque adquirem essa riqueza com opressão, corrupção e devassidão. A riqueza da iniquidade não traz honra, mas desprezo. Os cruéis só têm dinheiro, mas nenhum respeito. Quando deixarem este mundo, nada levarão de suas riquezas, mas levarão certamente o desgosto do povo e a condenação divina. A mulher de coração generoso, porém, mesmo não tendo acumulado riquezas na terra, possui um tesouro no céu. Seu coração não é um poço de avareza, mas uma fonte de generosidade. Seus bens estão a serviço de Deus e do próximo, porque seu tesouro não está aqui, mas lá no alto, onde Cristo vive. Permanece o conselho do sábio. Um coração bondoso é melhor do que um bolso cheio. É melhor conquistar respeito do que riquezas. É melhor ajuntar tesouro no céu do que acumular na terra. O verso 18, a perversidade é o salário ilusório. O verso 19, a justiça é o caminho da vida. O verso 20, a vida do íntegro é o deleite de Deus. No verso 22, o sábio Salomão compara a mulher bonita, mas indiscreta a uma joia com um focinho de porco. O porco é um animal imundo que vive se arrastando na lama. Seu focinho o tempo todo revira o lixo e a podridão. Assim é a mulher que tem o corpo bonito, mas a língua solta. Tem uma aparência atraente, mas desanda a boca a espalhar boatarias. Formosura e leviandade não combinam. A beleza externa da mulher é completamente apagada se a sua língua é uma fonte que jorra a maldade. O verso 23, o desejo dos santos são bons frutos. No verso 24, mãos abertas, bolsos cheios. No verso 25, generosidade, a fonte da prosperidade. O 26, quem tem sede de lucro, a maldição é certa. Nos dias de Salomão e dos profetas, os comerciantes endinheirados compravam e armazenavam todo o produto da lavoura, de modo que, na hora da fome, cobrando preços exorbitantes. Desta forma, muitas famílias precisavam hipotecar sua casa para comprar o trigo. Essa avareza criminosa é denunciada pela palavra de Deus. Aqueles que adotavam essa prática criminosa foram amaldiçoados pelo povo e rejeitados por Deus. O texto bíblico diz enfaticamente que haverá bênção sobre a cabeça do comerciante íntegro que não tenta se enriquecer com a infelicidade alheia. É melhor ter lucro menor com bênção de Deus do que ganhar muito dinheiro a ser maldito pelo povo e reprovado pelo Senhor. O verso 29, cuide de sua casa ou herde o vento. Receber o vento por herança é herdar o nada. Aqueles que causam problema à sua família herdarão somente o vento. O verso 30, ganhar almas, a grande sabedoria. A vida do justo é como uma árvore plantada junto às correntes das águas, e o fruto do justo é a árvore da vida. O fruto do justo alimenta os famintos e fortalece os fracos. No capítulo 12, mais bem-aventuranças sobre o justo. A sabedoria contrasta a retidão com a impiedade. Logo no versículo 1, quem ama a disciplina trilha pelo caminho da sabedoria. Já o ímpio não aceita conselhos, não aceita conselho e repreensão. Esse é considerado um tolo. No verso 2, bondade, o canal do favor divino. No verso 3, a vida do justo tem uma firmeza inabalável. No verso 4, a mulher virtuosa, coroa do marido. A Bíblia fala de dois tipos de mulheres. Ela não classifica em belas, feias, ricas e pobres, ou jovens e velhas, mas em virtuosas e desavergonhadas. A mulher virtuosa é a recompensa do seu marido. Traz-lhe alegria e honra. A desvergonhada é como câncer em seus ossos. Produz-lhe sofrimentos atroz e abreveia seus dias. Hoje, o casamento se tornou-se frágil e o divórcio banal. Os filhos estão se tornando órfãos de pais vivos, enquanto os cônjuges buscam com mais avidez novas aventuras. Nessa corrida desenfreada, rumo à decadência dos valores morais, precisamos erguer bem alto a bandeira da verdade e dizer que a virtude traz honra, mas o comportamento despudorado promove sofrimento e morte. Precisamos alçar nossa voz e dizer que a mulher virtuosa é feliz e promove felicidade, mas a mulher desvergonhada é infeliz e fonte de um profundo desgosto. No verso 5, o conselho do perverso é enganoso e perigoso. Já o justo é uma fonte da qual jorra a justiça e retidão. Nas suas palavras, a sabedoria, e nos seus conselhos, verdade. Mas quando o perverso abre a boca, seus conselhos são traiçoeiros e puro engano. No verso 6, a boca do perverso é uma armadilha mortal. Mas os retos são mensageiros da paz e agente da reconciliação. Não são semeadores de contendas, mas pacificadores que constroem pontes onde os perversos só cavaram abismos.
No verso 7, a casa do justo, firmeza na tempestade. Mesmo que os perversos escapem da justiça humana, não escaparão do reto juízo divino. Os justos nem sempre são notados na terra. Muitas vezes, enquanto o ímpio prospera, o justo é castigado. Porém, no dia da tempestade, enquanto a casa do justo está de pé, a casa do perverso entra em colapso. Porque o justo fez de Deus seu alto refúgio e edificou sua vida sob a rocha daquele que não se abala. A chuva pode cair no seu telhado, os ventos podem bater em sua parede e os rios podem chicotear seu alicerce, mas ele permanecerá imperturbavelmente de pé. Glória a Deus por isso, irmãos. No verso 8, mente lúcida, honra certa. Deus nos criou à sua imagem e semelhança, e por isso podemos pensar, refletir e ter entendimento acerca das coisas visíveis e invisíveis, materiais e espirituais. A falta de conhecimento é uma degradação da natureza humana. Torna o ser humano uma fera selvagem, ou faz como uma mula que precisa de freio para ser governada. No verso 9, a sua vida deve ser baseada não somente naquilo que você fala, mas naquilo que você faz. Você não é o que fala, mas o que faz. No verso 10, temos que ter generosidade, até com os animais. No verso 11, o trabalho, uma fonte de riqueza. No verso 12, cobiça, o caminho do fracasso. No verso 13, a língua, uma armadilha perigosa. No verso 14, língua bendita, mãos abençoadas. Se a língua dos perversos é uma fonte contaminada, da qual jorra as águas sujas da maldade, a língua dos retos é uma fonte bendita, do qual flui copiosamente rios de água viva. Quando a língua é bendita, as mãos são abençoadas, pois assim como o ser humano se farta de bem pelo fruto de sua boca, ele também é recompensado pelo trabalho de suas mãos. O verso 15, o auto-engano, um perigo real. Os insensatos invertem os valores e tapam os ouvidos aos sábios conselhos. É andar no escuro, não sabem nem onde tropeçam. No verso 16, o autocontrole é a proteção segura. O insensato é alguém destemperado emocionalmente. O insensato não tem domínio próprio, ao que se refere à ira. Já o prudente, porém, não perde as estribeiras quando é afrontado. Ele não paga o mal com o mal, mas vence o mal com o bem. No verso 17, a verdade, a promotora da justiça. O honesto sempre fala a verdade. No verso 18, a língua, espada ou medicina. A língua do tagarela fere como pontas de espada, destrói como veneno e desvasta como fogo. A língua do tagarela transporta a morte e não a vida, pois semeia inimizade entre irmãos e provoca contendas entre pessoas. A língua do sábio, entretanto, é medicina para os doentes, bálsamo para os aflitos e fonte de vida para os doentes e prostrados. No verso 19, a verdade vive mais do que a mentira. No verso 20, coração, o laboratório das ações. No 21, ser justo, uma grande recompensa. No verso 22, a mentira, uma abominação para Deus. No verso 23, o sábio é aquele que sabe que nada sabe. Ou seja, o prudente não vive tocando trombetas acerca do seu conhecimento, nem fazendo propaganda de suas virtudes. No verso 23, o sucesso é o fruto do seu trabalho. O sucesso é o resultado do esforço diligente de um trabalho abnegado. Aqueles que se dedicam aos estudos e se esforçam no dia a dia. O sucesso não é uma questão de sorte, mas de diligência. Já o preguiçoso que faz corpo mole, que não se empenha nos estudos, nem trabalha com dedicação, empobrecerá. Na verdade, aquele cujas mãos são lerdas e remissas acabam sendo destilados ao trabalho mais rudes e menos remunerados. No verso 25, ansiedade, o abatimento do coração. Sabe qual é o significado da palavra grega ansiedade? Ela significa estrangulamento. A ansiedade sufoca e tira o oxigênio. A ansiedade é prejudicial porque drena as nossas energias, rouba nossas forças e superdimensiona as nossas crises. A ansiedade é um sinal evidente de incredulidade porque só aqueles que não confiam na providência de Deus vivem ansiosos quanto ao futuro. Devemos, então, alimentar nossa alma com palavras que emanam da boca de Deus, em vez de abastecer nosso coração com alaridos da ansiedade. Devemos olhar não para a destruição da tempestade que pode vir ao seu encontro, mas para aquele que controla a tempestade e te traz bonança. No verso 27, a preguiça mais uma vez entra em pauta, e ela causa muitas perdas.
E no último versículo do capítulo 12, justiça, um caminho de vida. Embora as pessoas entrem por largas avenidas e espaçoso caminho na busca pela felicidade, muitos rumam para a perdição. Esse caminho parece direito, mas é caminho de morte. Oferece liberdade, mas escraviza. Promete alegria, mas paga com tristeza. Proclama a vida, mas o que se vê ao longo dessa estrada é a própria morte. E ao contrário disso, na vereda da justiça, porém, está a vida. E no caminho dessa carreira não há morte. Jesus é o caminho. Ele também é a vida. Quando andamos nele, saberemos a verdadeira vida. Quando permanecemos nele, a morte não tem mais a última palavra sobre nós. A justiça é o caminho da vida. Esse caminho é estreito, mas seguro. É apertado, mas seu destino é a glória. Nesse caminho, passamos pelo vale da sombra da morte, mas não precisamos temer mal algum. Não estamos sós. O bom pastor caminha conosco, oferecendo-lhe segurança, refrigério e vitória. E quando nossa jornada terminar aqui, habitaremos na casa do Pai, e isso por toda a eternidade. Aleluia! Glória a Deus. Queridos, encerramos aqui mais um dia de exposição bíblica do livro de Provérbios. Que Deus abençoe a todos. Até amanhã, se Deus quiser.